dia a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sobre todos vocês. Hoje eu gostaria de meditar com vocês no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, dos versos 19 a 31, sob o tema Hoje é o tempo oportuno. Queridos, Jesus contou uma parábola de um rico que vestia roupas caras e vivia nababescamente, e de um pobre chamado Lázaro, que doente mendigava à porta desse rico. E a verdade central dessa parábola é que há um tempo oportuno para pensarmos nas questões espirituais. E esse tempo é hoje, irmãos. Hoje é o tempo oportuno para se pensar na eternidade. O texto diz que ambos morreram. Verso 22 diz que o mendigo foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, lugar onde os justos, segundo a crença judaica, iam. E o rico foi sepultado. E veja que coisa interessante, com a mudança do cenário, o rico entrou em sofrimento e o pobre passou, como se diz, para uma vida melhor. Verso 23 diz que no inferno o rico ergueu os olhos e, estando em tormentos, viu de longe Abraão e Lázaro em seu seio. Ou seja, a morte subverteu a condição de ambos, cujo destino eterno não poderia ser mais revertido. Essa é a ideia. Verso 24 diz que, clamando, ele disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nessa chama. Todavia, irmãos, a parábola deixa clara que era tarde demais, porque nem Lázaro nem Abraão podiam fazer algo por ele, em razão de um abismo que havia entre eles. É o que dá conta o verso 26. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá para cá. Vocês entenderam? Então hoje eu gostaria de falar com você que ainda não tem certeza da sua salvação, que ainda não recebeu Jesus como Senhor, Salvador da sua vida, que ainda não parou para pensar seriamente na sua vida espiritual ou na vida eterna. Com certeza Deus tem falado com você de várias maneiras em muitas ocasiões. E como dizem as Escrituras, se hoje ouvires a voz, não endureça o vosso coração. Eu creio que você está ouvindo a voz do Senhor, porque o grande ensino que Jesus nos deixa aqui é que não adianta ter a visão certa no momento errado, porque será tarde demais. Hoje é o tempo oportuno para se pensar na vida espiritual, para se pensar na vida eterna, e eu espero que você aproveite esse tempo em nome de Jesus. Segundo, hoje é um tempo oportuno para juntarmos tesouros nos céus, fazendo bem a todos, como disse o Senhor Jesus. Verso 19 diz que enquanto
o homem rico se vestia de púrpura, de linho finíssimo, vivendo regalada e esplendidamente. Verso 20 diz que havia em sua porta um mendigo que jazia cheio de chagas e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães, diz a palavra, vinham lamber-lhe as chagas. Olha que situação deplorável. Eu creio que como a de muitos hoje. Eu quero dizer uma coisa para você, meu querido, minha querida. Mesmo que você não se considere uma pessoa rica, você é rica, no sentido de ter mais do que você precisa para sobreviver. E todos nós, especialmente num tempo como esse, temos um necessitado à nossa porta, ou no nosso caminho, ou em nossa volta, como esse rico, irmãos. Ao que tudo indica, esse homem rico não entendeu que aquilo que sobejava em sua casa, em sua mesa, podia ser repartido com Lázaro, que desejava as migalhas da mesa dele. E isso não traria prejuízo nenhum para a sua vida pessoal. Então, queridos, hoje é um tempo oportuno para pensarmos em disponibilizar nossos recursos para abençoar as pessoas, para abençoar a obra de Deus. Hoje é o tempo oportuno para, como disse Jesus, ajuntarmos tesouros nos céus, fazendo bem a todos, visando a glória de Deus. Em terceiro lugar, hoje é o tempo oportuno para intercedermos pela salvação das pessoas, especialmente dos nossos familiares. Verso 27, há um rogo dele: rogo, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, no caso Lázaro, não é? Pois eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham para esse lugar de tormento. Perceba, os irmãos, que do Hades ele roga pela salvação dos seus familiares. Mas, irmãos, Deus não podia responder essa oração. Por quê? Porque era tarde demais. Queridos, a morte do intercessor ou do objeto da intercessão encerra o tempo oportuno para esse ministério. Meu pai, um homem muito piedoso, se dedicava intensamente ao ministério da intercessão pela família, orava por todos nós, pelos filhos, pelas noras, pelos genros, pelos netos, pelos bisnetos, enfim, por toda a família. Ele dedicava um tempo intenso a isso. E por ocasião da sua partida eu tive 2 sentimentos. O primeiro foi a perda de um pai amoroso, um pai abençoador, um pai justo, um pai honesto, um pai sério com Deus, que muito me inspirou. E segundo, eu perdi um intercessor, não somente eu, mas toda a família. Então foram 2 perdas. Por quê, irmãos? Porque, bem da verdade, eu não teria sobre o que interceder por ele, e nem ele pode mais interceder por mim, por ninguém de minha família. E eu nem sei por que eu intercederia, porque ele está com o Senhor e nada pode melhorar por lá. Então, se você quer ver situações alteradas em resposta às suas orações feitas em fé, é preciso fazer em vida, porque Jesus desilude a todos quantos pensam que se pode ajudar alguém depois da morte, se em vida essa pessoa não abraçou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Por isso, hoje é o tempo oportuno para intercedermos pelas pessoas, para que sejam salvas em Jesus. Quarto lugar, hoje é o tempo oportuno para compartilharmos
a boa nova do Evangelho com as pessoas. Como vimos, irmãos, o rico se preocupou com a salvação da sua família tarde demais. E quando pediu que alguém voltasse lá para testemunhar, a fim de que não fossem para aquele lugar horrendo, como diz o verso 29, Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, ou seja, as escrituras. Ouçam-nos. E disse ele: não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos fosse ter com eles, eles iriam se arrepender. Porém, diz o verso 31, Abraão disse: não, se não ouvem a Moisés e os profetas, ou seja, as escrituras, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscitem. E não foi assim, irmãos. Jesus não morreu e ressuscitou. Alguns creram, outros não. Lázaro não ressuscitou naquele milagre que Jesus fez, e alguns viam Lázaro e criam em Jesus. Outros queriam matar Lázaro. Então perceba, os irmãos, que Jesus menciona 2 vezes a lei e Moisés, que representam as escrituras. Então, como disse Jesus aos religiosos: errais por não conhecerem as escrituras, porque elas testificam de mim. E como diz o verso 31 aí, ainda que fosse possível alguém ressuscitar e voltar para alertar os familiares, isso não adiantaria. Mesmo porque, irmãos, essa possibilidade não encontra respaldo nenhum na palavra de Deus, porque a Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo, e ao homem está destinado morrer uma só vez, como diz Hebreus capítulo 9, verso 27. Então, queridos, esse é um tempo oportuno para apresentarmos a boa nova da salvação àqueles que estão vivendo sem esperança, aflitos, perdidos, com a vida sem propósito, sem sentido e com um vazio inominável no coração, que a gente sabe que poderia muito bem ser preenchido pelo Senhor Jesus. Concluindo, queridos, hoje é o tempo oportuno em que todos nós precisamos cuidar para não incorrer no mesmo erro ilustrado por esse rico da parábola contada por Jesus, que desejou a eternidade tarde demais, clamou por misericórdia e refrigério tarde demais, desejou manifestar bondade e amor tarde demais, que negligenciou as escrituras e agora era tarde demais para fazê-las valer, intercedeu por sua família tarde demais, pensou na salvação dos seus familiares tarde demais, tentou exercer fé tarde demais. Queridos, que Deus nos desperte a todos para esse tempo oportuno que se chama hoje, para que não seja tarde demais para nós, nem para aqueles que amamos. Que Deus guarde e proteja você e sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém.